E aí, pessoal, mais um sábado com você com as aliadas. E o nosso tema hoje é de encher o coração de amor. A adoção, desmistificando um pouco esse processo que é tão lindo de puro amor. Eu tô aqui com a Karina Orlandi, que é promotora de justiça, mãe, e com a Alessandra Moita, professora, mãe, e idealizadora do projeto Acolher São Léo, que trata exatamente desse tema. Mas preponderantemente, né, meninas, mães de crianças maravilhosas, seus filhos, que vieram por um processo que não foi o da gestação, mas foi o da adoção. E como é lindo isso. Eu queria muito trazer esse tema, nós já tratamos, premiamos por ele em outros programas, mas a gente tem que falar mais, tornar mais próximo das pessoas, porque ainda tem no Brasil, em vários países do mundo, muitas crianças esperando pela oportunidade de ter um lar, de ter uma mãe, de ter um pai, de ser amado. E poder proporcionar isso, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes atos que uma pessoa pode fazer, é salvar muitas vezes a vida de um outro ser humano. Então, eu fico muito grata de ter vocês aqui abrindo seus corações e suas vidas para nós. Queria que vocês contassem primeiramente dos seus filhos, né, Alessandra? A gente se conheceu pelo Instagram, por meio exatamente da divulgação do teu projeto. Então, conta um pouquinho como é que foi essa tua escolha em adotar. A adoção não era algo normal na minha família, normal, né, entre aspas, não tinha nenhum caso de adoção, mas já na adolescência eu idealizava que seria mãe por adoção. E quando conheci meu marido, expliquei que eu não sabia se podia gestar ou não, mas que a adoção eu tinha certeza. Fui mãe super cedo, meus 2 primeiros filhos são biológicos, né? O mais velho tem 25 anos e o segundo tem 18. E quando o segundo filho nasceu, então a gente falou, olha, agora partimos então para a parte 2 do nosso planejamento. Então a adoção para a gente foi algo planejado, assim como as gestações também foram, né? Então, quando eu tinha 36 anos, né, nós entramos com o processo de habilitação para adoção, que é assim que a gente inicia, né, uma adoção de maneira legal, segura e para sempre, né, é dentro de um fórum, dentro de uma vara da infância e juventude, que a gente vai e diz que a gente quer se habilitar e vai passar por uma série de processos, né, dentro da instituição para poder ser habilitada, ser julgada apta a adotar. Que é muito importante pela segurança dessas crianças que vai ser adotada, né? Exatamente. Nós somos avaliados, né, por uma equipe técnica composta de assistente social, psicóloga, e tudo isso depois vai para o parecer, vai ser analisado pela promotoria e pelo juiz que vai deferir a sentença e nos tornar, então, aptos a adotar. E aí a gente entra na fila, né, no Cadastro Nacional, e dentro disso a gente escolhe um perfil, né? Como eu já tinha 2 meninos, então a única escolha que nós fizemos foi que seria uma menina, que queria ter experiência de ter uma menina, e que a idade era de 0 a 6 anos, né? Podendo ser de qualquer etnia. Depois de quase 3 anos de espera, a minha filha chegou com 23 dias, pegando nós de surpresa, porque a gente imaginou que chegaria com 6 anos, né? E chegou a nossa bebezinha lá no Rio de Janeiro, porque nós havíamos colocado o Cadastro Nacional, e por conta da realidade dela, nós fomos chamados para ela, né? Depois, quando ela já tinha 6 anos, nós voltamos para a fila da adoção novamente. Nesse momento, então, eu já tinha um pouco mais de idade, 3 experiências com crianças pequenas. Então, juntamente com meu marido, nós definimos que o perfil, então, seria de uma criança mais velha, né? Que seria um perfil já de pré-adolescência, de 11 a 13 anos, né? E mais uma vez, uma menina para equilibrar o time. Para deixar 50-50. Isso, 2 a 2, nem só TPM, nem só cueca, né? E nesse momento, então, nós não ficamos nenhum dia na fila, porque como o nosso perfil era para uma menina, novamente, né? De qualquer etnia, de 11 a 13 anos, podendo ter deficiência,
imediatamente a mesma juíza que fez a adoção da minha filha lá no Rio de Janeiro nos chamou para adotarmos a nossa filha, que tinha na época 11 anos, e ela tem paralisia cerebral. Então era um perfil, uma criança que já estava aguardando para adoção, então não havia uma fila de espera para ela naquele perfil. E aí entra aquela questão, as crianças, a cada ano que passa, fica mais difícil de ser adotada, ainda mais quando tem algum tipo de doença ou alguma deficiência realmente, porque aí entra aquela questão sobre a qual a gente falava aqui antes de entrar no ar, da romantização da adoção. E claro, a gente super entende que as pessoas querem, veem a maternidade, a paternidade como um sonho a ser realizado, e isso é super justo, super válido. E não querem se confrontar com problemas. Mas tem esse outro lado que é muito bonito de daí ter essa possibilidade de algumas pessoas adotarem quem mais precisa, né? E quem não vai ter uma chance, tem uma chance muito pequena. Nós vamos voltar para esse assunto daqui a pouquinho, que eu quero ouvir da Karina, da experiência dela, como é que foi esse passo pela adoção. Olha, eu acho que, diferentemente um pouco aqui da Alessandra, eu não idealizei nada. Na verdade, eu acredito que a adoção surgiu na minha vida como fruto de escolhas que eu fiz, né? Escolhas como menina, como mulher, né? E como uma pessoa que tinha muito amor para dar e que depois de encontrar o pai daqueles que seriam os meus filhos, né? Se sentiu no momento, né, de gestar. E como tantas outras mulheres, como tu bem aqui falou, passou, né, por vários procedimentos, por várias tentativas, né? E diante da inviabilidade, de sucesso daqueles procedimentos, né? Em dado momento também, como mulher, teve que tomar uma decisão, né? E como tu mesmo bem falaste, nós temos que descomplicar essas conversas. Acho que o mundo feminino, ele precisa de apoio. E eu acho que cabe a nós, mulheres, apoiarmos umas às outras, né? Mais do que julgar, né? E se deparar com escolhas, né? Nem sempre é fácil, né? Mas também, desde o nosso início de relacionamento, por ser um relacionamento mais maduro, né, também estava em pauta a questão de um outro plano, porque eu acho que planos B a gente tem que ter em todas as etapas da nossa vida, nas mais diferentes áreas, né. Então surgiu novamente, né, a conversa sobre a adoção e entendemos que estávamos aptos, nós nos declaramos aptos para isso. Vocês estavam prontos. Nós estávamos prontos, sim, cheios de amor e querendo que a nossa vida fosse iluminada com mais energia, com mais felicidade. Então procuramos dar os passos, né, que eram necessários aqui no Brasil, né, e também partimos aí para a possibilidade de uma adoção internacional, né. Fomos pegos de surpresa com uma pandemia, né, que realmente nos testou muito, né, foram tempos difíceis para todos e para nós mais ainda, porque ficávamos ali aguardando o incerto, né? Mas desejando o certo, né? E num período também em que nós não queríamos dividir com a família algo que ainda para todos os demais seria muito inconcreto. Era uma expectativa Era uma também. expectativa, exato, né? Mas enfim, graças a Deus, a pandemia não terminou, mas ela foi mitigada, né? E as coisas retornaram a funcionar. E houve então uma prospecção, né? De 2 meninos, né? Que são os nossos filhos, o Ieretsani e o Tissomo. E quando nós recebemos a notícia do advogado de que então haveria a possibilidade, né, desses meninos serem os nossos filhos, né? Ficamos surpresos, né, felizes, ao mesmo tempo exitosos com tudo que tinha pela frente, um pouco, né, nervosos mesmo, né? Mas foi um processo que ele só cresceu, né? Eu acho que a partir do momento em que nós tivemos o contato, em que nós conseguimos nos ver, nos tocar, olhar nos olhos, assim, realmente
foi tudo aquilo que eu acredito que a adoção seja, né? Que é o amor. É isso que eu ia perguntar para vocês, porque como é que é o momento em que vocês se veem pela primeira vez? Claro, diferente talvez de quando pega um bebê que saiu de dentro de ti, é um outro ser humano já que vem, ainda que muito pequenininho, mas com uma historinha, no mínimo. Como é que é esse momento da conexão? O que vocês sentiram? Bom, eu senti... Se eu posso dizer que eu senti um amor incondicional, eu acho que foi naquele momento. Certamente tu pode, se tu sentiu, é porque tu pode dizer. Eu acho que a gente precisa de amor. A vida se justifica pelo amor, né? Mas encontrar o Yeretsani e o Tsomo, ele foi como se o dia ficasse iluminado, né? E sem romantismo, sem florear, mas foi um momento em que eu me senti, nossa, sabe? Agora eles são meus, eu sou deles, mas eu sou mais deles do que eles são meus, né? E eu tenho esses 2 meninos hoje, junto com o meu marido, com uma grande missão, né? Com todas as suas particularidades, as dificuldades que certamente virão e que já também a gente superou, né? Dado as diferenças culturais, a linguagem, a história de vida que cada criança traz em si, né? E que a gente tenha certeza que o que mais nos move é, além de alcançar a eles tudo que a gente puder, né, para que sejam formatados como seres humanos, criados para enfrentar o mundo e tomar suas próprias escolhas, como a mãe e o pai deles sempre tomaram, né, que eles tenham a certeza de que a origem deles é preservada, né, de que a história anterior também é preservada, porque eu acho que no processo de adoção hoje a gente tem que desmistificar, né, a questão de que primeiro os adotantes. Não, o interesse primeiro é da criança, né? Qual o interesse? Ela será um ser humano, um homem, uma mulher lá no futuro, e ela vai se interessar pela origem dela, pela história dela, e o maior dos presentes que a gente pode dar para qualquer pessoa com quem a gente se relaciona é o respeito, né? É o respeito. E aí eu queria entrar numa questão que eu acho muito importante, que é o seguinte: a gente vem de décadas, né, em que a adoção era muitas vezes escondida no seio da família, porque tinha essa percepção de talvez ser uma vergonha não ser da origem, né, da família. É uma bobagem, sem dúvida nenhuma, tanto que estamos aqui falando sobre isso. E pelo contrário, a minha visão é de que a pessoa adotada, ela tem uma sorte, um amor tão gigantesco que tem que ser falado até para estimular que outras pessoas façam o mesmo, se sentirem que tem essa necessidade. Vocês já sofreram algum tipo de preconceito ou julgamento pela adoção? Perceberam isso vocês ou alguém que vocês conheçam? Porque isso, a meu ver, tem que ser eliminado. Sim. É natural a gente passar diariamente por preconceitos. Diariamente, Diariamente. E olha que meu caso nem é como o dela, que é uma adoção interracial, porque a adoção interracial, ela fica muito clara, né? Então, eu acredito que ela deva passar ainda mais. As meninas são mais parecidas com a gente, então não fica tão escancarada, né, a adoção. Mas, assim, no grupo nós temos essa preocupação e nós temos o grupo de kids e teens buscando exatamente potencializar, empoderar nossos filhos para que eles se sintam, e as famílias também, legitimem a família por adoção, para que não aceitem os preconceitos e que lutem por cada um deles, rebatendo cada um deles na sociedade, porque nós somos famílias legítimas, formadas por adoção, por isso que hoje em dia tem tantos grupos de apoio à adoção, porque a gente gosta de se reunir, de estarmos em pares e de não permitirmos mais que os nossos filhos passem pelos que os anteriores passaram, que foram os preconceitos, e que ainda são algumas vezes velados, mas algumas vezes muito mais escancarados. Daí a importância desses grupos, porque ao ver que outras pessoas passam pelo mesmo,
o problema se torna menor, né? Não, mas só um pouquinho, eu não tô sozinho nessa situação, tá tudo bem. E é isso que a gente tá tentando fazer aqui, de trazer, puxar essa questão de, olha, eu quero ser mãe, eu quero ser pai, uma das opções é adotar. Por que não, né? Karina, como é que tem sido pra ti essa situação? Então, eu acho que a gente vive um momento de transformação, né? De que as pessoas, elas têm a percepção de que o mundo precisa ser melhor, né? Que a empatia, que o respeito, né, deve estar em primeiro lugar, né? E deve prevalecer nas relações. Eu, na realidade, ao contrário, até aqui encontrei um grande acolhimento, né? Aliás, durante todo o processo em que eu tive condições de conversar com outros casais que passaram pela mesma situação que nós, as trocas foram tão intensas e as experiências, elas foram tão ricas e são tão maravilhosas que o meu coração só foi enchendo cada vez mais de certezas, né? E a certeza que eu tenho até aqui é que tanto no meu lado familiar, como no meu lado pelos amigos, né? E em alguns ambientes que hoje os meus filhos já frequentam, como escola, os lugares públicos, né? Eu percebo, né, o carinho, a preocupação, o respeito pela história, o interesse em dar oportunidade para que os seus filhos, e aí falando das pessoas que se aproximam, os seus filhos, né, tenham contato com a história de outras crianças, que elas são histórias todas diferentes. Sejam filhos adotados ou biológicos, cada um vai ter a sua história de vida. São pessoas com as suas trajetórias. Com as suas trajetórias, né? E como tu disseste ali no início, que, enfim, algumas crianças, né, que elas são abençoadas porque as pessoas se disponibilizaram a adotar, eu acredito que abençoados somos nós, que tivemos a oportunidade de sermos escolhidos pela vida para, neste mundo, criarmos e sermos pais dos filhos deste mundo. Porque a gente muito ouve assim, nós temos que criar os nossos filhos para o mundo. Mas, pelo menos na minha história, né, a vida me mostrou que é ela que escolhe quando e de quem tu vai ser pai, tu vai ser mãe, né? E eu percebo que há um movimento muito forte, né, nas pessoas que clama por essa mudança, que clama por essa inclusão, né, das mais diversas gamas, não necessariamente só nas questões raciais ou nas questões de legitimação, porque o que, como a Alessandra disse, nós somos uma família legítima e nós estamos legitimados e sentimos esse amor das pessoas, né? Porque exatamente a gente construiu isso, né? É a forma como tu constrói essa história, como tu constrói essa família, com essa verdade, né? Com essa generosidade, né? Que se transmite e que, na verdade, tu recebe. Eu acho que é muito energia que tu transmite, é a mesma energia que tu recebe. Alessandra, tu que tem crianças de diferentes idades, né? Aliás, adolescente, inclusive, como é que é a abordagem? Com a de 11 anos, ela já sabia, então, que estava sendo adotada, já tinha essa percepção, mas com a pequenininha, que já nem é mais tão pequenininha assim, né? Como é que é esse momento de explicar como ela veio para a tua vida? Muito boa essa pergunta, porque tem algumas famílias que ainda acreditam no momento da revelação, que vai ser no momento que vai ser contado. Nós não acreditamos dessa maneira, nós contamos com o passar do tempo. Desde que ela chegou, se eu estava amamentando ela, se eu estava num carinho, eu falava assim para ela, filha, tu não saiu da minha barriga, mas tu entrou no meu coração. E assim, na medida que ela foi crescendo, trazendo livros, primeiramente mais simples, depois um pouco mais complexos, que traziam histórias de crianças que também foram adotadas, a frequência em grupos de apoio à adoção, para que ela crescesse ouvindo falar em adoção e ouvindo falar de outras histórias que, assim como a dela, são legítimas, são verdadeiras e que são permeadas de amor, e que ela sente que esse amor existe e que ele é a construção base da nossa família. E na medida que ela foi crescendo, ela começou a se interessar e entender que a história dela era diferente, então, e começar a perguntar
algumas questões, né? E aí a gente sempre brinca, né, que você não dá o pacote da bolacha inteiro, você vai dando uma bolachinha de cada vez. Então, você responde na medida que ela pergunta. Então, tu não conta a história toda de uma vez, porque uma criança pequena, que no caso da minha filha, a primeira vez que ela perguntou, ela tinha 5 anos. Então, a compreensão de uma criança pequena é muito, assim, concreta. Então, tu traz aquele ponto que ela perguntou. Na medida que ela assimilar, por exemplo, quando a Mana chegou com 11 anos, e a Mana tinha uma irmã biológica. E aí ela se deu conta, será que eu também tenho irmãos biológicos? E aí sim ela trouxe a questão do irmão biológico, de querer saber se tinha, entende? E aí foi respondido, a gente teve todo esse cuidado de preservar a história biológica dela, a gente tem contatos. Só assim, só ali naquele momento ela tomou ciência, e os irmãos tomaram ciência de que ela já estava perguntando, porque a gente teve todo esse cuidado, esse afeto de preservar toda a história biológica e que ela tenha sempre essa certeza de que ela é amada exatamente como ela é, o antes, o durante e o depois. Ela é nossa filha completamente, entende? Então a gente percebe que é uma construção diária, diferente da que chegou com 11 anos. A que chegou com 11 anos, ela já trazia toda uma história que ela tinha vivido, né? Então ela sabia o porquê que ela estava chegando à nossa família. Mas ao mesmo tempo ela tinha que ocupar um lugar nessa família. E aí começam as tensões para que ela ocupasse esse lugar em família e construísse, ressignificasse, então, em si, a sua própria história. Meninas, muito obrigada por abrirem os seus corações, as suas vidas aqui para nós. Porque a causa não pode ser mais nobre, né? Encher esse mundo de amor. Eu achei lindas as percepções de vocês, a ideia de que, de fato, abençoados somos nós, que podemos ter esses filhos e criá-los, né? Botar embaixo do braço e dizer, vem que esse lar aqui é teu. Fica aqui esse momento de esperança, talvez você que esteja na dúvida se adota, não adota. Temos aqui 2 exemplos de mulheres realizadas com a maternidade, com seus filhos, com um brilho no olhar, apaixonadas pela história que estão construindo juntos. A gente volta daqui a pouquinho.